Graça e paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje eu quero ler aqui no Palavra e Oração, quero ler com você um texto aqui em Mateus, no capítulo 24, do versículo 4 até o 14. 10 versículos. Mas antes de começar a ler, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no meu canal, para você se inscrever, curta essa mensagem, assista a outras mensagens que tem no meu canal. Como eu falei, toda segunda-feira eu posto uma palavra de encorajamento, toda quarta-feira eu posto Gotas de Sabedoria, que eu estou fazendo um estudo em Provérbios, somente o livro de Provérbios, por enquanto, até terminar, até 31, Provérbios 31. E toda sexta-feira, Palavra e Oração, que nós lemos um texto mais longo e oramos, amém? Então, me segue, curta essa mensagem, compartilhe com outras pessoas, amém? E vamos lá, vamos começar a ler agora. Mateus 24, dos versículos 4 até o 14. Aqui está falando do sinal do fim dos tempos, né? Jesus falando para os discípulos do sinal do que iria acontecer. Ele na época iria, né? Agora é o que vai acontecer no fim dos tempos, né? Essa palavra é muito para nós hoje. Nós não sabemos se nós vamos ser a última geração antes do arrebatamento, porque cada geração acreditava que seriam eles a última geração, né? Mas nós vamos ver aqui algumas coisas que estão acontecendo nesse nosso tempo, nessa nossa geração, né? Será que nós seremos os últimos? Será que nós seremos a geração do arrebatamento? Vamos meditar, né? Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Muito sério isso, né? Acho que a gente está vivendo esse tempo, já faz algum tempo, né, que estamos vivendo isso. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim, né? Nós vimos aqui que tem coisas que já acontecem há vários anos, né? Guerras, rumores de guerras, pestes, tudo isso já acontece há muitos anos. E perseguição dos cristãos já acontece há muitos anos. Falsos profetas, já de muito tempo os falsos profetas têm se levantado. Claro que nessa geração parece que tem muito mais, né? Eles estão se levantando muito mais. A palavra de Deus é a verdade. O Senhor já viu aqui nos nossos tempos, né, lá atrás. Então, muitos falsos profetas se levantando e enganando a muitas pessoas, sabe? Mas sabe por que muitas pessoas são enganadas por falsos profetas? Por não conhecerem a verdade. A palavra de Deus é que nos livra da mentira, porque a palavra de Deus é a verdade. E se nós nos enchemos do conhecimento da verdade, ninguém vai nos enganar com suas mentiras. Então, nós precisamos nos encher do conhecimento da palavra. Temos que ser como os bereanos, né? Lá no livro de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo está pregando na cidade de Bereia, e os bereanos, tudo que Paulo falava, eles iam conferir se estava escrito realmente, né? Então, ele até diz que os bereanos eram pessoas excelentes, porque eles iam e verificavam. Vamos ver se ele está falando a verdade, vamos ver se está mentindo, se está batendo, né, com o que está escrito aqui nos pergaminhos. Então, nós precisamos ser mais como os bereanos. Nós ouvimos um pregador falar uma palavra, e aí nós vamos conferir na Bíblia. Por isso que nós temos que ler a Bíblia todos os dias, para nós não sermos enganados pelos falsos profetas, pelos falsos mestres, pelos falsos pregadores do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele diz que se alguém viesse pregar um outro Evangelho que não fosse o que ele pregou, ainda que fosse um anjo, ele falou, ainda que seja eu mesmo, se eu vier pregar para vocês um Evangelho que não é o Evangelho de Jesus Cristo, vocês têm que me ter como um anátema, ou seja, maldito. Que seja maldito aquele que pregar um evangelho que não é o verdadeiro evangelho, o evangelho do Senhor Jesus, o evangelho da cruz, o evangelho do arrependimento. Então,
Se alguém vier pregar um falso evangelho para nós, nós precisamos conhecer a palavra, porque aí nós vamos saber, nós vamos conferir, como os bereanos, né? Opa, isso aqui está fora. Isso não é assim. Então, meus irmãos, eu mais uma vez, eu peço a vocês, você que ainda não tem o hábito de ler a Bíblia todos os dias, leia. Começa por um versículo. O gosto pela palavra vai vindo, a cada dia você vai ter mais fome, o seu estômago espiritual vai aumentar e você vai passar a ter mais fome pela palavra de Deus. É assim que começa. Mas é necessário, meu querido irmão, minha querida irmã, nós nos enchermos do conhecimento da palavra de Deus, para nós não sermos enganados, porque muitos que não vão subir no arrebatamento é porque foram enganados. Satanás, esse é o papel dele, é enganar, é matar, é roubar, é destruir. Então nós precisamos estar atentos na palavra, olhando para a palavra, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, para nós não sermos enganados, né? E o 12 diz, né, o tema de hoje da nossa mensagem: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Hoje eu estava ouvindo uma pregadora, uma mulher de Deus, que eu gosto muito de ouvi-la, eu tenho sido muito abençoada pela vida dela, ela é uma pregadora americana, e eu tenho sido muito abençoada com as palavras dela, com o testemunho dela, com o ministério dela. E hoje ela estava falando sobre isso, sobre esse versículo, sobre o amor esfriando, né? Isso está acontecendo na nossa geração? Sim. O amor tem esfriado, né? E mais interessante que depois de ouvir essa palavra, eu desci para fazer a minha caminhada lá no fundo e o nosso jardineiro aqui do condomínio estava ali cortando, né, as plantas, tudo, limpando, podando. E nós começamos a conversar. Ele é cristão também. E eu perguntei do pai dele como estava e começamos a conversar, fomos falando, chegamos até essas questões, né? A questão do amor esfriando, né? Eu falei, eu acabei de ouvir uma palavra sobre isso, porque nós estávamos falando sobre ajudar pessoas, tem pessoas que a gente não sabe se deve ajudar, ele falou, até na igreja está difícil, porque a gente não sabe mais, é tanto engano, é tanta mentira que a gente não sabe mais quem ajudar. E nós estávamos falando sobre isso, sobre o amor esfriando, né? E essa questão é muito séria. Porque o amor tem esfriado devido ao aumento da iniquidade. É tanta iniquidade para todos os lados que tem hora que a gente não consegue amar, né? E eu estou falando do amor verdadeiro, o amor de Deus. Eu não estou falando do amor de Hollywood, o amor que as pessoas pregam por aí nas redes sociais, nas mídias, nas novelas. Não é esse amor. É o amor de Deus, é o amor verdadeiro, é o amor sacrificial. É o amor que não põe condição para amar, ele simplesmente ama, porque Deus não coloca nenhuma condição, por isso que diz que o amor de Deus é incondicional, Deus não impõe condições para nos amar, porque se ele fosse esperar nós o amarmos primeiro, ou nós sermos bonzinhos para ele nos amar, Deus jamais nos amaria. Pelo menos, Deus nunca ia me amar, se dependesse de eu ser uma pessoa boa, né, justa, honesta, que ama a Deus, que agrada a Deus, que faz a vontade de Deus. Nós cometemos muitos erros, eu cometo muitos erros. Então, Deus decidiu nos amar, mesmo com os nossos erros. E a palavra de Deus diz que o amor de Cristo nos constrange, não é assim? Quando nós vemos que nós somos tão amados por Deus, cuidados, Deus nos abençoa, nos supre todos os dias, esse amor nos constrange e aí nós começamos a amar a Deus também. E isso é importante. Então, esse amor esfriando é algo muito, muito difícil, é muito complicado. E essa geração, nós temos vivido isso devido ao aumento dessa iniquidade, dessa maldade. Tem hora que a gente fica com raiva de tanta maldade, tanta injustiça. Mas a nossa marca, o que eu aprendi hoje, a marca do cristão, do cristianismo é o amor. Jesus até fala lá em João, né? Ele diz, olha, se vocês se amarem uns aos outros, vocês vão mostrar que são meus discípulos, porque essa é a minha marca, essa é a marca, é o amor de Deus, o amor verdadeiro, o amor sacrificial. Então é esse amor que nós temos que ter. E essa pregadora, essa mulher de Deus, ela disse assim, olha, a palavra diz que a iniquidade iria se multiplicar muito nos últimos tempos. E qual é o antídoto contra esse esfriamento do amor e essa iniquidade crescente? É aumentar a dose de amor também. Ela falou, vamos aumentar a dose do amor, vamos amar mais, vamos fazer coisas boas, né? Ainda que as pessoas nos façam males, vamos retribuir com o bem, vamos aumentar a bondade, vamos aumentar a misericórdia, vamos aumentar a carga de amor de Deus sobre as pessoas, até sobre aqueles que nos causam males, que nos fazem mal. Então, essa é a marca do cristão, essa é a marca do cristianismo, é o amor verdadeiro, o amor incondicional, o amor de Deus. Então, nós precisamos fazer, eu acredito que o que essa mulher de Deus falou, né, para combater esse esfriamento do amor e o aumento da iniquidade, é aumentar a carga de amor também.
Amém? Então, que o Senhor nos dê graça para nós amarmos com o amor dele. E outro conselho é, meu querido, minha querida, leia a palavra de Deus todos os dias para você não ser enganado pelos falsos profetas. Amém? Vamos orar? Pai Santo, nós queremos agradecer mais uma vez. Agradecemos por esse dia de vida, agradecemos pela Tua palavra, agradecemos pelo Teu amor incondicional, Pai, porque verdadeiramente não havia nada em nós que pudesse fazer o Senhor nos amar mais ou menos, mas o Senhor decidiu nos amar, porque o Senhor é amor, o Senhor é o próprio amor. A Tua palavra diz que Deus é amor. Pai, obrigada pelo Teu amor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor teve misericórdia de nós, de cada um de nós, e o Senhor nos trouxe para o Teu reino, nos aproximou do Senhor através de Jesus. Obrigada pelo Teu amor demonstrado na cruz, através do Senhor Jesus. Obrigada pelo Espírito Santo, obrigada pela Tua palavra, Senhor, a Tua palavra escrita que chegou até nós. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor já nos avisou, já nos alertou sobre tudo o que ia acontecer nos últimos tempos. Senhor, eu oro nesse momento pela vida dos meus irmãos, aqueles que não têm o hábito de ler a Bíblia, aqueles que não têm o prazer na leitura da palavra, para que eles sejam despertados, Senhor. Eu oro por fome e sede da Tua palavra, fome e sede, aquela fome, Pai, que nós sentimos por alimentos, que nós possamos sentir pela Tua palavra, pela Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos crescer a cada dia no amor também ao nosso próximo, Pai. Ensina-nos, Pai, a viver nessa geração tão difícil, tão conturbada, são tantas lutas, são tantas dificuldades, Deus, são tantas pessoas duras de coração, Pai. Em nome de Jesus, nos ensine a amá-las, Pai. Nos ensine a pregar o Teu Evangelho, o Evangelho de amor, o amor verdadeiro, não o amor falso, o amor das novelas, mas esse Teu amor, Pai, esse Teu amor incondicional. Pai Santo, nos ensine a amar da maneira que o Senhor ama, Pai. Nos ajude, Pai. Como a Tua serva disse hoje, Senhor, assim como se multiplica a iniquidade na nossa geração, que o amor também se multiplique, Pai. Ensina-nos, ó Deus, a sermos bondosos, misericordiosos, benignos como o Senhor é, Pai Santo. Que o fruto do Espírito possa cada dia mais aumentar e abundar nas nossas vidas, Pai. No nome de Jesus, nós te pedimos, Pai Santo, e nós já te agradecemos, ó Deus. Amém. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Que a graça, a misericórdia, a bondade do Senhor estejam todos os dias sobre a tua vida. E que você seja despertado para ler mais a palavra de Deus, para conhecer mais de Deus, mais do amor de Deus. Que nós possamos a cada dia mais abundar, crescer, aumentar na graça e no conhecimento do nosso Deus. Amém? Que nós possamos viver esse amor multiplicado. Deus te abençoe, meu querido, minha querida, no nome de Jesus.